mais um cafezinho com a Dai começando e hoje nós estamos no segmento de alimentação, nesse espaço maravilhoso e super aconchegante. Nós vamos conversar hoje com o Denilson. Na verdade, gente, tem um segredinho aí por trás desse Denilson que nós vamos desvendar hoje. Primeiramente, eu quero te agradecer por ter aberto as portas, literalmente, né? Hoje eles estão de folga e eles abriram as portas para nós virmos aqui fazer esse bate-papo super especial. A gente que agradece, né, Alice, por essa oportunidade de falar um pouquinho de empreender, de empreendedorismo. A gente fica muito feliz pelo convite, com certeza, e estamos aqui à disposição. Bom, gente, antes de começar, eu queria contar para vocês como eu conheci o Denilson, tá? Ano passado minha filha fez aniversário, nós fizemos a festinha dela aqui, o rodízio de pizza, né, para as crianças, e num bate-papo rápido com ele, nós trocamos algumas figurinhas, eu comentei que eu era empreendedora e rapidamente também ele me apresentou a Maria, que é a esposa, e eles já me indicaram para participar de um programa na ISTV. Então, assim, são pessoas que apoiam, estimulam, incentivam, e foi dessa forma que eu conheci o Denilson. E agora aqui eu estou retribuindo, né, Imagina. esse apoio que ele me deu, vindo aqui compartilhar com vocês essa bela história de superação e sucesso da Empadaria e Pizzaria Denilson. É isso mesmo, olha só, hein? Eu falo demais, né? Imagina, tá super bem, né, gente? Mas olha, não tinha como escutar a história dela e não ficar feliz com aquilo que eu escutei. Imediatamente eu tive o privilégio de estar na nossa casa aqui comendo pizza, empada, com a família dela toda. E quando eu escutei a história dela, eu falei, pô, tá aí uma oportunidade. Vamos lá na TV contar um pouquinho da tua história. E ela de imediato foi lá. E olha, gente, foi sensacional. E ela fala que é tímida, hein, gente? Eu sou tímida. Bom, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Uau. O nome, tá? Vamos começar pelo nome. Sim. Por que Denilson Valmir? Uau! Uau! Gente, ele é o Valmir, tá? Pra quem não sabe, estamos aqui com o Valmir. Por que Denilson? Essa foi uma história muito legal. Meu nome verdadeiro é Valmir. Conhecido aqui na cidade de Guarujá, Denilson da Empada. Por quê? Porque o pessoal fala que eu lembro o ex-jogador de futebol e hoje comentarista da Band, o Denilson Show. E aí ficou esse apelido até hoje, já vai fazer aproximadamente 28 anos esse apelido. Nossa, É tudo é por conta antigo, do hein? tudo por conta do Denilson da Band. Aí gerou esse nome aí que ficou muito legal pra mim. Acabei montando a nossa empadaria e pizzaria do Denilson. Denilson. E pegou, né? Pegou. Porque não é só conhecida no Guarujá, mas tenho certeza de que turistas que vêm passar, né, férias, temporada no Guarujá, certamente já conhecem Com todo o certeza. trabalho aqui da equipe da empadaria e da pizzaria Denilson. Denilson, agora vai Pode ser chamar difícil Denilson, eu lógico. chamar de Valmir. Não, Denilson, continua Denilson. Vamos lá. Como começou essa trajetória das empadas? Boa pergunta, gente. Ó, pessoal, eu trabalhava num restaurante à noite, na Copa, e minha esposa, ao se casar com ela logo cedo, com aproximadamente 20 anos, eu ia trabalhar, ela ficava em casa, não sabia cozinhar, e aí ela teve a ideia de ir para o centro comunitário fazer um curso de culinária, lá no Santa Rosa, que existe até hoje, esse centro comunitário. Tá vendo a importância de um centro comunitário na cidade? Com certeza. É muito importante. Então a Maria foi lá, se inscreveu e preparou vários tipos de salgados. E lá era o seguinte, Alice, leva o produto, faz lá e leva para casa. Ao chegar em casa eu experimentei a empada. Aí eu falei para ela, faz 20 empadinhas que eu vou para a praia vender. Ela falou, tu vai? Eu falei, não tem nada a perder. Nós precisamos de algo a mais financeiro. Por que não ir para a praia durante o dia se eu não estou fazendo nada? E eu tive uma lição que era o seguinte, uma ideia. O dia tem 24 horas. 8 horas, por lei, a gente trabalha. 8 horas, por lei, a gente trabalha. E 8 horas a gente desperdiça fazendo qualquer coisa, assistindo TV, conversando, jogando futebol. A gente desperdiça 8 horas.
Aí é onde que eu tive a ideia dessas 8 horas que eu jogava fora, ir para a praia vender as empadas. Olha só que forte. Ao chegar na praia com as empadas, com 20 unidades, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem vender, tipo, eu vendia 1, 2, 3, mas não vendia as 20. E eu me perguntava por quê. E aí eu já estava começando a entender que não estava dando certo. Aí um belo dia, eu parei tudo, fui para a praia, sentei na areia e comecei a verificar os ambulantes. E aí eu vi o Mickey. O Mickey. É o famoso do algodão doce. Isso, eu vi o Mickey. O Mickey vende algodão doce na praia sem abrir a boca. É verdade. Aí eu falei, pô, eu tenho que ser o Mickey. De uma maneira diferente. Vamos personalizar. Como é, exatamente. Aí a ideia qual que eu tive? Qual que foi a ideia que eu tive? Eu fui para casa com essa ideia na minha cabeça. Cheguei num restaurante à noite, os garçons sempre muito trajados. Eles têm uma camisa social, gravata, calça. Eu falei, pô, tá aí. Eu quero me vestir dessa maneira e ir para a praia dessa forma. Só que ao invés de ser gravata, eu coloquei uma gravatinha borboleta. Eu falei para Maria, passa uma camisa branquinha, deixa impecável e uma gravatinha borboleta. E já naquela época eu me formalizei, amei o microempreendedor individual para conseguir uma maquininha. Consegui a maquininha e fui para a praia. E também eu já tinha, naquela época, há 22, 23 anos atrás, eu já levava o álcool em gel para a praia. Então antes de tocar na empada, eu já passava o álcool em gel na mão, eu já tinha a maquininha e eu estava bem trajado. Mas ainda assim na praia, as pessoas não compravam a minha empada. Mas começou a me observar que eu estava bem vestido. Isso já foi bom. Sim, um diferencial, já chamou a atenção. Não é verdade? Sim. Só que aí o que acontece? Eu preciso vender, senão a Maria me pegava em casa. E ela pega, viu, gente? Eu imagino. Mas aí tá certo. Aí eu fui pra praia. Ao chegar na areia, bem arrumado, bem trajado, bem limpo, unha, sem barba, cabelo cortado, tudo direitinho. Uma senhora me fez a pergunta seguinte: rapaz, o que você vende? Eu falei, senhora, pensei comigo, olha, a primeira venda aí, no primeiro dia, bem arrumado. Senhora, eu vendo uma empadinha muito boa, custa R$1 cada. O que a senhora acha de experimentar? Aí ela falou, rapaz, eu não vou comer, porque eu já comi pastel, já comi camarão. Então você vai na volta, eu compro. Eu falei, Olha só, gente. sério. Ela falou, vai na volta, eu compro. Eu falei, tem certeza? Ela falou, tenho. Olha só o que aconteceu, gente. Já sabe um pouquinho, Eu já, né? já sei um pouquinho dessa história, muito inspiradora. Mas aí eu fui aqui na Praia da Pitangueiras, eu fui até o final da praia e as pessoas só me elogiavam, mas não compravam. Lógico, era o início, não me conhecia, então se torna difícil. Ao voltar, essa senhora olhou para mim e falou assim, rapaz, eu vou experimentar a tua empada. Olha o que eu respondi para ela, pessoal. Senhora, me perdoe, mas eu vendi tudo. Só que aí eu falei para ela, senhora, amanhã, meio-dia, senhora, eu vou passar. E a senhora compra, senão a senhora vai ficar sem de novo. Gente, aquele cule que eu falei para ela que já tinha vendido tudo, infelizmente eu não tinha vendido tudo. Meu cule estava cheio de empada. Mas por que eu fiz isso, Alice? Porque eu não queria servir para ela o pior. Eu queria servir para ela o melhor. O fresquinho. O fresquinho, né? exato. Então, se eu vendesse para ela, eu tenho certeza absoluta que eu só ia vender naquele dia para ela. Não ia ter hoje, amanhã e sempre. Então é aquela tal história. Vender, a gente até vende. Eu quero ver manter a tua clientela. Fidelizar o cliente Exatamente. é o segredo do sucesso, né? É isso mesmo. Para quem trabalha com vendas, o segredo é fidelizar. E é verdade isso que nós estamos falando. Se a gente não for forte, ali foi Deus. Tem que ser muito forte para tomar uma atitude como essa. Eu poderia vender, porque a Maria falou, tu vai vender hoje, né? Eu vou. E aí aparece a venda e eu não vendo. Ele fala que já vendeu tudo, sendo que não tinha vendido. Exatamente. Olha só, que coragem, gente. Tem que ter coragem, Alice. Se Uma não tiver estratégia, coragem... né? Foi uma estratégia de vendas. Eu vejo que, foi um risco, mas ao mesmo tempo que deu certo. Deu Ele vai muito certo. continuar aqui o resto da história. Vamos Deu lá. muito certo. No dia seguinte, quando eu chego na praia, essa senhora, o que acontece? Ela falou, rapaz, me dá a minha antes que eu fico sem. Eu falei, tá vendo? Sozinho na minha cabeça. Tá vendo como deu certo? Tomei umas palmadinhas da Maria em casa, mas no dia seguinte eu levei o dinheiro e já foi muito bom.
E aí eu falava para os clientes o seguinte, eu falava assim para elas, senhora, toda vez que vocês me vê na praia de gravatinha borboleta, é sinal que eu tenho empada. Se eu tiver sem a gravatinha borboleta, é sinal que acabou. Sem precisar abrir a boca. Igual o Mickey. O Mickey vende algodão doce na praia sem abrir a boca. Sim, sim. Então eu criei umas estratégias para também não precisar ficar falando, não, já acabou e tal. Então eu falava para as pessoas, pessoal, se eu tiver de gravata, eu tenho. Se eu tiver sem a gravatinha, é sinal que acabou. Não tem jeito, já foi, já acabou. Então eu fui criando uma estratégia para as pessoas. Entendi. E uma outra estratégia que foi muito legal e é bom falar, foi a camisa. Hoje, que é segunda-feira, por exemplo, eu estou de branco. Amanhã, terça, eu estou de amarelo. Quarta, eu estou de azul. Eu tinha uma cor da camisa Cada dia da semana. para cada dia da semana. Para as pessoas perceber que eu era limpinho, gente. Quem trabalha com alimentos sabe que esse é um ponto muito importante, né? São os cuidados com a aparência. Cada detalhe conta muito para quem vende, né, produtos de alimentação, até mesmo para chamar atenção, porque você não vai comprar o produto que você vai saborear, que você vai comer da aparência. A gente primeiro, né, come com os olhos. E na praia é muito difícil vender qualquer mercadoria. É muito difícil. Tem muita opção, muita variedade também, né? Muita opção. Muita gente vendendo. E quanto tempo vocês levaram trabalhando, né, com essas vendas na praia até chegar essa virada de chave de abrir o espaço físico só de vocês? Aí, gente, boa pergunta, Alice. Eu levei, por incrível que pareça, mas foi no tempo certo, 22 anos. 22 anos. Vendendo na praia? Vendendo na praia. Somente as empadas? Somente as empadas. Não é da noite pro dia, gente. Não Tem que ter persistência, perseverança, esperança, otimismo Muito. e fé. Muito, muito. Tinha dia, autoestima zero. A gente sabia que a praia estaria vazia, mas a gente tinha que estar lá, firme e forte. E sabendo que a gente ia vender. Saía de casa muito preparado para poder chegar na praia. A gente sabia que ao chegar na praia ia estar vazia a praia. Um gato pingado, como a gente fala, mas era aquele pessoal que estava ali, era a benção do dia. Sempre se dar o melhor, o máximo que você puder, independente da quantidade, né? Isso eu também acho que é importante, é muito importante. Quer ver uma coisa também que é legal frisar? Os sabores da empada. Na praia eu levava, um exemplo, tá, gente? Palmito, camarão e frango. No dia seguinte, eu não levava mais palmito, camarão e frango. Por quê? Porque as pessoas vão beber, vão comer qualquer coisa na praia, vai ficar com dor no estômago, vai comer minha empada e vai falar que a culpa é da minha empada. Negativo. Sabe o que eu fiz, pessoal? É verdade, viu? Sabe o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Hoje, de segunda, eu levo palmito, camarão e frango, como eu falei. Amanhã, eu já levaria calabresa, carne seca e brócolis. Porque aí, o que acontece? Para não achar que é sobra de ontem. Uhum. Por isso que eu trocava o sabor. Qualidade. Então eu não dava chance pro erro. Ele pensa em tudo, né? Nos mínimos detalhes. Já se colocando no lugar do cliente, que é muito importante. Não é? Sim. Porque hoje eu como a empada de frango, aí amanhã eu vou comer de frango e vou passar mal, vai dizer que é minha empada. de frango, com certeza. Negativo. Então, para ter a certeza do produto fresco, eu trocava os sabores justamente para poder as pessoas comer sempre quentinho e fresquinho. Tá. Então, agora sim, bem forte. Claro. Quando vocês resolveram assim, vamos abrir as portas da Denilson? Boa. Então, tem que ter muita coragem primeiro. Também tem que ter. Deus acima de qualquer coisa, sempre falo isso. A trajetória toda, né? Sim, Muita coragem. tem que ter muita coragem, mas muita coragem mesmo. Olha, e agradeço muito o Jair da Feijoada, aqui o ponto era dele. E ele fez pro filho dele e tal, ficou um período fechado, e aí ele pediu pro filho dele, Marcelo e o Alex, ver se eu gostaria desse espaço. Eu de imediato falei que não. Não gostou do espaço? Não, eu até gostei do espaço, mas a incredulidade nossa fez eu entender que era muito para mim, olha só. As crenças limitantes, os bloqueios, né? Eu achava que era muito para mim. E aí ele falou, calma rapaz, vamos conversar, calma. E aí ele me fez um valor que não estava nas minhas condições. Não estava.
E aí ele falou, não, pensa, vê uma maneira boa de você nos pagar e vai em frente. E aí eu chegamos numa conclusão, conversando com ele, que daria para pagar em 36 vezes de X por mês. E ele topou de imediato, eu não acreditei. Quando ele topa, as pernas tremem. Aí você fica mais desconfiado ainda, não é? Porque aí Totalmente. você já tá com medo. Aí você recebe uma proposta que dá para você aceitar. E você Nossa. pensa, nossa, Verdade, é muito, verdade. é muito. Aí tem. Nossa. E ele topa. Uhum. E ele topou, não, tá ótimo, Denilson. E eu, ao entrar aqui dentro, eu vi esse espaço super grande. E aí eu montei a empadaria e pizzaria. Ó. Eu entendia que só a empada não era o suficiente para atender o público. E a gente agregou a empada com pizza. E depois disso, no início, teve a greve dos caminhoneiros, lembra disso? Lembro. Aí faltaram os produtos. Exatamente. Aí Mais foi um obstáculo, Foi né? outro obstáculo que nós tivemos para seguir, para suprir. E aí passamos da greve dos caminhoneiros, mais um tempinho à frente, o que aconteceu? Pandemia. Ai, gente. Olha só. Então teve o início, muito difícil, teve a greve dos caminhoneiros e teve a pandemia. Pergunta talvez que as pessoas me fazem constantemente, qual foi o momento mais difícil? Foi a pandemia? Pessoal, de verdade? Não. Foi difícil? Claro que foi, mas não foi tão difícil como o início, Alice. O início é muito mais difícil. Porque a gente está cheio de dúvidas na cabeça, o que fazer para poder atrair o pessoal para vir até a nossa casa, para poder comer uma empada, para comer uma pizza. Então, o início, para mim, foi muito mais difícil. Entendeu? E quanto tempo nós estamos agora com a empadaria do Denilson? Ótimo. Por incrível que pareça, vamos fazer 8 anos. Olha só, gente. 8 anos. 22 anos lá com as empadas na praia, passando por todos esses problemas, esses obstáculos, 8 anos aqui na empadaria, Isso mesmo. pizzaria, Isso mesmo. tá? E assim, é uma história que é de superação, é de conquista, é para inspirar, tá? E quais são os seus sonhos para empadaria e pizzaria? Então, a gente tem muita coisas assim para melhorar a nossa casa. É uma questão de tempo, a gente vai melhorar muito mais do que já se encontra. Muita gente fala para nós assim, não, tá ótimo do jeito que tá, mas sempre precisa melhorar, gente. Nunca podemos se acomodar, nós temos que sempre melhorar, fazer melhoria para os nossos clientes, para poder eles retornar e retornar sempre. Então tem muita coisa para acontecer ainda para poder atender você da melhor maneira possível aqui. Bom, só para fechar aqui esse bate-papo, que eu creio que o Denilson teria muitas dicas Verdade. aqui para deixar para vocês, muitas palavras de incentivo. Ele e a Maria são pessoas com a energia maravilhosa. Estava falando para ele que a Maria me recebe no WhatsApp com tanto entusiasmo que dá vontade de dar um abraço nela quando eu escuto os áudios. Então são pessoas que apoiam as outras, que estão ali para o que der e vier. É uma energia muito boa e que a gente gosta de ter por perto, né? Pessoas assim, tá? Não tem nenhum interesse, é bom frisar isso, não Sim. há nenhum interesse em retorno, tá, Sim, gente? sim. Então eu gostaria que você deixasse aí para o pessoal uma mensagem de apoio para Sim. quem está começando agora, que desanima, isso é Sim. normal, né? Que desanima, que tem os momentos de altos e baixos. Qual mensagem você deixaria para eles? Boa pergunta, Alice. Olha, gente, eu vou falar com toda sinceridade para vocês o que aconteceu comigo. Deus acima de qualquer coisa. Tem que ter muita e muita coragem. Tá com vontade de fazer? Não precisa falar para B e para C. Só fala somente para sua esposa ou para sua mãe, mas ninguém. E vá. Se joga. Se der errado, pelo menos tentou. O ruim é não tentar. Ficar Vai com em aquele frente. peso, né? Com aquela dúvida, será que teria dado certo? Verdade. Então, o medo existe, como aconteceu comigo? Lógico que existe, não nego. Mas mesmo com medo, vá, se joga. Tá bom, gente? Se joga, é isso aí. Bom, gente, muito obrigada, tá? Quero agradecer novamente ao Denilson, deixar um beijão para Maria. E vamos deixar depois aqui o endereço para vocês virem aqui conhecer a empadaria e pizzaria do Denilson. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.